Fala aí, gente. Vamos dar continuidade às nossas aulinhas sobre volume de sólido de revolução. Trouxe mais um exercício agora para vocês aí, tá? E nesse exercício eu quero trabalhar com vocês a integração, né, em relação a y, tá certo? Você vai perceber aqui que é muito mais jogo a gente integrar em relação a y nesse problema do que integrar em relação a x, tá certo? Então veja só. Nesse exercício 3 ele diz assim: seja R a região do primeiro quadrante limitada pelas curvas x igual a y quadrado, x igual a y mais 2 e y igual a zero, como na figura. Então tá aqui, você tem a curva x igual a y mais 2, você tem a curva x igual a y quadrado e você tem a curva, né? Quando ele fala curva, né, reta também a gente pode pensar como uma curva, tá? Não tem problema não. Você tem aqui a reta y igual a zero, que é a curva que ele fala ali, y igual a zero, né, que é o eixo x. Tá certo? Aí você delimitou, amarrou aqui, você tem essa região. Tá certo? Aqui é zero. Aí ele fala assim: calcule o volume do sólido de revolução obtido ao girarmos R em torno de OX. Então você vai pegar essa região, vai girar em torno de OX e vai calcular o volume. Tá? Mesma coisa em torno do eixo OY, tá? Aqui eu suprimi o enunciado, mas é a mesma coisa, só que para OY. Então vai pegar essa região, vai girar ela assim, tá certo? Então veja bem, nesse tipo de questão, eu vou trazer a região para cá, só para a gente determinar, olhar aqueles retângulos, né, que a gente precisa para poder decidir qual o método de integração que a gente vai utilizar, né, para calcular o volume. Integração, desculpa, o método que a gente vai utilizar para calcular o volume, tá certo? Então você tem isso aqui, tá? Essa aí é a nossa região. Agora perceba o seguinte, tá? Vou fazer aqui o esboço dela, para a gente poder calcular o volume em torno primeiro de quem? De OX. Então você vai girar ele assim, tá certo? Agora olha só. Aqui é que está o grande lance, tá? Geralmente, quando o professor dá a curva, as curvas expressas assim, ele botou x em função de y, x em função de y. Isso indica para você, tá? Isso não é uma regra, tá? Não é uma regra, mas indica, pode indicar que ele está dizendo para você assim, ó, implicitamente, integre em relação a y, tá? Porque se eu fosse integrar aqui, conforme eu venho fazendo até o momento, em relação a x, o que eu ia ter que fazer? Eu ia ter que pegar e transformar essa função aqui, né? Por exemplo, y quadrado igual a x, eu ia ter que passar para cá mais ou menos uma raiz de x, aí ia aparecer a função raiz aqui, tá? Esse daqui eu ia ter que passar esse 2 para cá, ia ficar y igual a x menos 2. Eu poderia integrar sim, porque ele não disse nada, que ele não determina no enunciado que eu tenho que integrar em relação a y. Tá? Mas aqui já está tudo bonitinho, as duas funções elas estão em função de y, então isso é um indicativo de que a integração é em relação a y. Tá? Como eu não fiz nada até agora em relação a y, eu vou te dar a ideia, tá? Mas a ideia é parecidíssima com a integração em relação a x. Quando eu estou integrando em relação a y, ao invés de eu olhar o retângulo assim, tá? Você lembra que eu sempre traçava ele assim? E você nota que aqui, se eu fosse traçar, eu teria duas regiões de integração, né? Eu ia ter que integrar aqui daqui até de 0 até 2 primeiro, e depois eu teria que integrar aqui de 2 até 4. Tá? Então eu teria duas integrais para calcular a princípio. Isso só para o item A, tá certo? Porque eu estou girando ele assim, né? Mas aí você perceba só o seguinte: se eu for integrar em relação a y, tá? Você tem que olhar o retângulo assim, nesse sentido aqui, ó, paralelo ao eixo x. Então o seu retângulozinho de referência, agora ele vai ser assim, ó, tá? Então você tem esse retângulo aqui. Esse aqui é o retângulo. E a gente vai determinar lá, primeiro, né, como eu já falei para vocês, qual o método que eu tenho que usar. Para determinar esse método de integração, esse método, né, para calcular o volume do sólido, você lembra que eu dei uma dica lá. E a dica era a seguinte: se você tem um retângulo paralelo ao eixo de revolução, o método que você usa é o método das cascas. Lembra disso? Então eu vou pegar esse camarada, vou rotacionar ele aqui assim.
né? E eu vejo que ele me dá realmente uma casquinha aqui, né, cilíndrica, tá certo? Então o método que eu vou usar aqui é o método das cascas. Então eu vou escrever logo, ó, pelo método das cascas temos. Então integrando aí pelo método das cascas. Como é que eu vou fazer? Você lembra que lá no método das cascas, o que eu tinha? Eu tenho o raio médio e tenho a altura. Como eu estou com duas funções aqui, né, eu vou ter duas alturas, tá certo? Eu vou ter a altura 1 e a altura 2. Então você lembra lá que o volume era dado, né, por uma integral de A até B do produto do raio médio, né? Lá eu estava com x, aqui eu vou trocar a variável, tá? Então aqui, como eu estou integrando em relação a y, eu vou ter, ó, r barra de y que multiplica h1 de y menos r barra de y que multiplica h2 de y dy, tá certo? Então a minha fórmula agora ficou assim, né? Você lembra lá que quando eu tinha na variável x, era só trocar aqui o x pelo y, né? Tá? Então a ideia é muito análoga, muito, né, muito parecido, então não tem o que errar, tá? Então veja bem, quem seria o meu raio médio aí agora? Né? Se você observar aqui, ó, você tem que determinar, né, o valor correspondente aqui, deixa eu botar aqui, se você ver, como ele já deu o desenho todo feitinho pra gente lá, aqui você tem, ó, 4, né? Então aqui, quando o x é 4, né, o y também é 4, tá? Na verdade aqui o y é 2, desculpa, tá? O enunciado aqui estava inconsistente aqui. Aqui é 2, tá? Então quando o y aqui, ó, quando o x for 4, você tem y igual a 2. Eu que errei o enunciado aqui, tá? Então é só consertar aí, não tem erro não, tá? Então veja bem, eu vou pegar aqui e vou determinar então o meu raio médio. Se você reparar aqui, né, o meu raio médio aqui vai ser quanto? Ele vai variar de 0 até 2. Você nota que aqui eu não posso usar mais x porque eu estou com a variável y. Então aqui eu vou colocar, né, y. Tá? O meu raio médio, r barra de y, vai ser quem? Vai ser y. E você vai notar que isso vai valer para quem? Para as duas alturas lá. Tá? Como que eu vou determinar quem é H1 e quem é H2? Você lembra que H1 de x, de y, é a função que está em cima. E aí você vai me dizer, pô, mas aí lascou, porque você está aqui com um troço deitado aqui. Quem é a função que está em cima? Né? Dica, você vai olhar assim, ó, nesse sentido aqui, quando a integração for em relação a y. Então você está saindo daqui, ó, você vai caminhar aqui, você vai encontrar a primeira curva. A primeira curva que você encontra quando você sai daqui do eixo y, caminhando aqui, ó, paralelo ao eixo x, a primeira curva que você encontrar, essa curva vai ser a função que está embaixo, tá? Então vai ser a minha h2 de y, que é a função que está embaixo. Então a função que está embaixo aqui, ó, a gente está vendo que é, né, a minha parábola aqui. Então h2 de y vai ser y ao quadrado. Tá claro? Quem vai ser a minha h1 de y? A minha função que está em cima, né, que é a minha função altura. Eu vou caminhando aqui, encontrei a primeira curva, que já vi que é o h2. Continuo caminhando aqui e encontro a segunda curva. Essa segunda curva vai ser a minha h1 de y, tá? Então a minha segunda, o meu h1 de cima, a função que, ou melhor, h1 de y é a função que está em cima, vai ser quem? Y mais 2, tá certo? Então você tem aqui, ó, essa é a que está em cima e essa que está embaixo, tá claro? Com isso daí é só substituir na fórmula o a e o b. Eu estou vendo que é de quanto? De 0 até 2, tá certo? O a e o b. Então eu vou integrar esse negócio de 0 a 2. Vai ficar tudo show de bola, né? Vai ficar tudo tranquilo de fazer, beleza?
Então vai ser nesse esquema aí. Tá claro? Então vamos lá calcular essa integral. Então beleza. Perceba que você, nesse método aqui, né, eu integrando ela em relação a y, é muito mais prático até, porque eu tenho apenas uma integral para calcular. E você vai ver que vai ficar uma integral de um polinômio, vai ser algo bem tranquilo de fazer. Se eu quisesse fazer do outro método, integrando em relação a x também, eu poderia. Eu pegaria y, expressaria em função de x, tá, para as duas funções, só que aí eu ia ter, como eu falei para vocês no início, eu ia ter que quebrar em duas integrais. Eu ia ter duas integrais para calcular, que daria a mesma resposta, mas daria muito mais trabalho. Tá vendo? Então, dependendo de que variável você pega para integrar, fica mais fácil fazer, né, o cálculo da integral. Então, aqui você vai ter o seguinte. Daí, V vai ser... Aqui eu esqueci, né? É 2π, né? Eu sempre esqueço desse π aqui, tá? Então aqui, ó, 2π, não esquece não. Vai ficar 2π da integral de quanto? De 0 até 2, tá? De R barra de y, raio médio, que é y, que multiplica H1 de y, que é y mais 2, menos y que multiplica H2 de y, que é y quadrado dy, tá vendo? Então o volume vai ser 2π da integral de 0 até 2 de quem? Eu vou distribuir aqui, y vezes y vai dar y quadrado, y vezes 2 vai dar 2y, e y vezes y quadrado, y ao cubo dy, tá claro? Então aqui, integrando logo, né, eu vou obter o quê? Aqui o 2π, que multiplica, usando aí, né, integrando isso daqui que é direto, a integração de y ao quadrado vai ser y3 sobre 3, tá? Mais duas vezes, integra y, tem um expoente 1, y elevado a 2 sobre 2, tá? Menos y elevado a quem? A 4 sobre 4. E isso você faz de 0 até 2, beleza? Vamos fazer essa continha aí e você vai ver que a gente vai obter aí facilmente o resultado do nosso volume. Na verdade, não precisa você saber todas as fórmulas, né? Todos os casos. Se você souber, ótimo, é melhor, né? Porque como eu falei para vocês, se não me engano, são 16 casos, né? Então, assim, é bastante coisa para você saber, né? Mas você usando às vezes só esses dois casos aí que eu te apresentei, você já consegue, né, desenrolar bastante coisa. Tá vendo que eu estou fazendo por integração em relação a y? E eu não fiz um desenho, precisei explicar a teoria toda novamente para você. Tá? Então o volume vai ser igual a 2π, né, de quem? Faz lá y igual a 2. Tá? Eu vou correr um pouquinho, vou fazer 2 ao cubo. Tá? Vai dar 8 sobre 3. Estou substituindo y igual a 2. Aqui posso até cortar, né, esse 2 com esse aqui, né? Então aqui vai ficar y ao quadrado, que vai dar 4, menos 2 à quarta, que vai dar 16, sobre 4. Tá? Menos, faço o zero aqui, vai zerar tudo. Show de bola. Então aqui vai ficar, ó, 2π, que multiplica quem? Aqui vai dar 4, concorda? 16 dividido por 4. Então esse aqui vai cancelar com esse. E aqui no final vai ficar 8 terços. 8 terços de 2π, que é a mesma coisa que 16π sobre 3 unidades de volume. E aí eu consegui calcular a minha integral assim, ó, tranquilão, tá? Então agora vamos ao item B, né? No item B você lembra que a região era a mesma, só que ele queria que eu calculasse o volume quando eu rotacionasse a região em torno de OY. Né? Eu vou fazer novamente aqui o esboço lá da minha região. Você tem um negócio mais ou menos desse tipo aqui, né? E aqui você tem, agora como eixo de revolução, o eixo Y. Então você vai pegar esta região, vai girar ela assim, né? Então aqui, deixa eu botar aqui, fazer o esboço.
da região. Vou pegar esse negócio e vou rotacionar ele agora assim, tá? Como eu fiz no item anterior, né, eu fiz em relação a y, ainda é jogo eu fazer em relação a y. Só que quando eu fizer em relação a y, né, como é que vai ficar o meu retângulo lá de referência? Lembra, ó, em relação a y, o retângulo vai ficar paralelo ao eixo x. Então aqui, ó, eu tenho esse camaradinho aqui. É sempre bom você fazer o retângulo para poder orientar você, tá? Então, ó, faz o retângulo aqui, tá? Fizemos o retângulo, tô pegando esse negócio, tô girando ele em torno de OY. Agora percebe o seguinte, qual método que eu vou usar, né? Sempre aquela pergunta quando você parte disso aqui. Você tem aqui, né, 2, aqui é 4 e aqui também é 2, tá? Então, qual é o método que eu vou utilizar? Sempre eu tenho que decidir o método primeiro, ó. Pelo método de quem? Casca ou disco? Lembra? Retângulo perpendicular ao eixo Y. Ó, perpendicular ao eixo Y, formando 90 graus. O retângulo está perpendicular ao eixo de revolução. Quando o retângulo é perpendicular ao eixo de revolução, o método que eu vou utilizar é o método dos discos. Então aqui eu tenho pelo método dos discos o seguinte. Temos, tá? Volume vai ser igual a quem? Você nota que eu tenho duas funções, novamente. Agora aqui minha função não vai ser mais a altura, vai ser o raio, função raio, né? Como que fica a integral? Vai ficar π, que multiplica a integral de a até b do raio 1 de x, da primeira função raio ao quadrado, menos a segunda função raio ao quadrado dx. Tá claro? Essa função aqui, lembra que é a função de cima, e esta função aqui, lembra que é a função de baixo. Como eu já vi lá no item anterior, que a função que estava em cima, né, era H1 e H2, aqui vai mudar. O que vai acontecer aqui é que ao invés de H1 eu usar H1 e H2, eu vou usar R1 e R2. Então a função que está em cima vai ser quem? A mesma função que era a função de cima lá naquele caso, que é essa função aqui, tá? E a função de baixo é esse pedaço de parábola. Então com isso daí, né, se você não lembra, você faz todo aquele processo, caminha daqui para lá. Quem você encontrou primeiro aqui? Encontrei a parábola. Então essa daqui é a minha função R2, é a função que está embaixo, tá? A função que está embaixo, nesse caso aqui, como a curva era x igual a y ao quadrado. Então aqui vai ser y ao quadrado, tá? Quem é a minha função R1 de x? O meu raio aqui, né? O raio do meu disco. Vai ser a função que está em cima. Caminhou aqui, encontrou aqui. Quem é a função que está em cima? Y mais 2. Pronto. Substitui na fórmula o A e o B. Você sabe que é quem? Cuidado para não confundir aqui com o eixo X, tá? O A e o B agora ele é em relação a Y. E eu botei aqui em relação a X, né? Foi um vacilo também. Tá? Desculpa aqui que eu vou consertar, tá? É porque, como eu falei para vocês, eu não memorizo aquela fórmula, né? Tá? Então assim, é só mudar aqui a variável, tá? Então aqui não tem problema, R2 de Y, R2 de Y, tá vendo? Então você tem essa situação aqui, tudo em Y, né? O A vai ser 0 e o B vai ser 2, porque eu estou olhando no eixo Y, tá certo? Eu não posso botar de 0 a 4, porque eu não estou olhando no eixo X, estou olhando no eixo Y. Então, beleza. Então, a resposta do item A já estava aqui, né? A gente já desenrolou. Agora, fazer o item B, que você vai ver também que não é nada tão complicado assim, né? Daí, volume vai ser igual a π vezes a integral de 0 a 2, tá certo? Aqui a gente tem, né, a variação de y, que é de 0 até 2,
tá certo? Então, ó, varia daqui até aqui, tá? Do R1 de y ao quadrado, R1 eu já identifiquei que é y mais 2, então y mais 2 ao quadrado, tá certo? Menos R2 de y ao quadrado, então vai ficar y ao quadrado dy, tá claro? Então v vai ser igual a π vezes a integral de 0 até 2. Aqui eu vou desenvolver o quadrado. Quadrado do primeiro mais 2 vezes o produto do primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Menos y à quarta dy. Aqui propriedade de potência, tá? Produto notável, propriedade de potência. E eu tenho isso daí. Agora eu tenho condições aí de integrar. E aí eu posso escrever, né, a minha integral dessa forma. π que multiplica quem? Integra y ao quadrado, vai ficar y elevado a 3 sobre 3, mais 4y ao quadrado sobre 2, integrei y, integral de y, o 4 passa fora, integra y, dá y ao quadrado sobre 2, mais 4y, porque a integral do 4 é 4y, menos y à quinta sobre 5. E faz isso variar de 0 a 2, ok? E aí é só usar o teorema fundamental do cálculo, segunda forma, que a gente consegue desenrolar bem aí a nossa integral. Então, volume vai ser igual a π, né, que multiplica quem? Aqui, né, deixa eu colocar o colchete aqui só para obedecer a regra ali. Então você tem um colchete aqui, você faz lá y igual a 2. Vou fazer direto, tá? 2 ao cubo, 8 sobre 3. Mais esse 4 aqui, eu posso cortar com esse 2, vai dar 2 aqui. 2 vezes 2 ao quadrado. 2 ao quadrado, 4 vezes 2 vai dar 8. Mais y igual a 2. 4 vezes 2 vai dar 8. Né? Menos 2 à quinta, 32 sobre 5. Menos quem? Se você observar, faz y igual a 0 aqui, 0, 0, 0 e 0. Então vai dar 0 aqui. Tá? Então daqui o volume vai ser π, que multiplica quem? 8 mais 8 vai dar 16, né? Então vai ficar aqui 16, mais 8 terços, menos 32 sobre 5. A princípio, minha resposta seria isso daqui, né? Aqui dá vontade até de parar aqui, né? Mas eu vou levar até o final, né? Só para ficar uma resposta bem bonitinha. Aqui o MMC, né? Entre 1, 3 e 5 é 15. Então você teria isso aqui, né? π, que multiplica quem? Aqui vai ficar 15. 15 dividido por 1 vai dar 15. 15 dividido por 3 vai dar 5. 15 dividido por 5 vai dar 3. Tem que saber quem é 16 vezes 15, que eu não sei de cabeça. 16 vezes 15, 6 vezes 5, 30, vai 3. Aqui vai dar 8, aqui vai dar 6, aqui vai dar 1. Então isso vai dar 240, né? 240. 240 mais 8 vezes 5, 40. Menos 32 vezes 3 vai dar 96. Tá certo? Então aqui vai ficar 280, né? Que é o resultado disso, menos 96. 280 menos 80 vai dar 200. 200 menos 16 vai dar 184 π sobre 15 unidades de volume, tá? 15 é múltiplo de 3, né? Mas aqui não é múltiplo de 3, se eu somar os algarismos, você vai ver aqui que vai dar 12, 13 não é múltiplo de 3. Então a resposta final é 184 π sobre 15 unidades de volume. Beleza? Então com isso daí a gente matou o item A e o item B, tá certo? Então assim, é aquela coisa, cara, não tem jeito. Tem que pegar, meter a cara e estudar mesmo. Tá bom? Você tá vendo aí que não é tão complicado assim. Né? Tem que ter atenção, né? Para não esquecer o pi, igual às vezes eu esqueço, né? Ou errar uma continha aí, porque se errar a conta, o negócio fica feio, tá? Mas é isso daí, tudo de bom para vocês, um abraço, tá? E cai dentro aí dos estudos. Valeu, um abração.